A música e os portais espirituais. Hoje nós vamos estudar as frequências, os ritmos e os rituais. A música, ela sempre teve então um papel poderoso na história da humanidade. Desde aí dos tempos antigos, né, as civilizações elas adquirem então os sons e os ritmos para poder proporcionar dons de cura, para entrar em estados de transe e até mesmo para se conectar com o divino. Mas e se a música ela não for apenas mais uma forma de arte ou de entretenimento? Será que certas frequências e ritmos, eles realmente têm a capacidade aí de abrir portais espirituais? Então nós vamos debater esse assunto no vídeo de hoje. Então nesse estudo nós analisaremos aí como a música ela pode influenciar o mundo espiritual. Nós vamos explorar temas também como frequências musicais, rituais aí em shows, padrões de manipulação mental existentes dentro dessas frequências e algumas evidências de artistas e de eventos que sustentam a nossa teoria do estudo de hoje. Em primeiro lugar, nós vamos começar então com o poder das frequências musicais. São várias as frequências existentes, mas para o estudo de hoje nós vamos usar algumas específicas. Vamos começar pela frequência de 432 Hz. Então, são muitos, né, os pesquisadores que afirmam que essa afinação seria, né, a afinação natural da música de 432 Hz, que é uma frequência compatível com os padrões da natureza, com os padrões do universo. Entretanto, aí no século XX, a afinação padrão ela foi alterada, né, para 440 Hz, que seria uma frequência que, segundo alguns estudos, causa alguns desequilíbrios emocionais e mentais nos seres humanos. Esses estudos eles sugerem que a frequência de 432 Hz ressoa mais harmonicamente aí com o campo energético do homem, né, o campo energético humano, promovendo então a sensação de paz, de equilíbrio emocional. E já 440 Hz estaria então associada aí à manipulação mental, sendo adotada aí globalmente para poder padronizar aí a música moderna secular. Nikola Tesla, ele disse aí que se você quer entender o universo, pense em temas de energia, de frequência e de vibração. Então, quando nós passamos a entender aí que nós somos energia, que nós vibramos energia e que tudo ao nosso redor é energia, nós passamos a entender como esses padrões que são implantados dentro da música são feitos e manipulados para poder modificar a energia do nosso campo, a nossa energia humana. Vamos começar com um tema aí de simática e geometria sagrada. Estudos então como a simática, que é o estudo aí das ondas sonoras e as suas formas visíveis, elas mostram que 432 Hz cria então alguns padrões harmônicos e organizados, né? Enquanto 440 Hz ele gera formas aí desordenadas e caóticas. Vou deixar para vocês uma imagem de comparação, tá? As frequências musicais, então, elas podem influenciar diretamente o nosso estado emocional e também o estado espiritual do ser humano. Então, veja aí alguns exemplos. 432 Hz, ele proporciona, então, harmonia, conexão espiritual, paz interior. A frequência de 528 Hz, que é conhecida, então, como a frequência do amor, ela promove a regeneração do DNA, trazendo então a cura interna. A frequência de 741 Hz, ela traz o despertar espiritual e promove a limpeza energética. E a famosa frequência 666, que é a 666 Hz, que é a frequência controversa, né, feita para manipulação da mente humana.
E a pergunta que surge é: se certas frequências elas promovem a cura e a expansão aí da consciência, outras frequências elas poderiam estar sendo usadas então para o efeito contrário? Tanto a Bíblia quanto várias tradições espirituais, então elas mostram, né, que o som ele tem poder. Então, uma citação bíblica que se encontra lá em Samuel 16, 23, nós vemos aí que Davi, ele tocava a harpa e ele expulsava aí os espíritos malignos que perturbavam o rei Saul. Se a música ela pode afastar demônios, será que ela também não pode atrair esses mesmos demônios? Agora nós vamos estar trazendo alguns exemplos, né, alguns diferentes tipos de ritmos que influenciam a mente e que podem estar alterando aí a percepção da nossa realidade. O primeiro deles seriam batidas aí repetitivas, que induzem alguns estados de transe e que são usados aí em rituais xamânicos e também em algumas festas eletrônicas. Algumas músicas também com letras ritualísticas, né, que reforçam aí algumas mensagens espirituais, sejam elas positivas ou negativas. Binaurais e frequências subliminares, que podem então afetar a nossa consciência, sem que a gente se dê conta, sem que uma pessoa ela possa perceber isso. O próximo tema seria o uso aí da música para abertura de portais espirituais. Então nós sabemos aí que o uso da música para abertura de portais espirituais não é algo novo, né? Que civilizações antigas aí, como por exemplo os egípcios, os sumérios, que eles já usavam aí algumas frequências específicas em sons espirituais para poder estar invocando aí entidades e para poder acessar algumas dimensões espirituais através dessa música, através dessas frequências. Nós sabemos que a música ela é uma das ferramentas mais poderosas, então, para acessar o mundo espiritual. E em diversas traduções, aí, instrumentos musicais também eles são utilizados para entrar em estados de consciência e invocar aí entidades e também abrir portais para outras dimensões. Vou estar trazendo para vocês alguns exemplos de instrumentos musicais aí e a sua função dentro do mundo espiritual. Em primeiro lugar, nós temos o tambor, né, que ele faz o chamado aí aos espíritos. O tambor, então, ele é um dos instrumentos mais antigos utilizados em práticas espirituais, né? Seu ritmo repetitivo, ele cria, então, um estado de transe e ele pode abrir, então, alguns portais. Dentro aí do xamanismo, os tambores xamânicos, né, eles são usados, então, para fazer essas invocações espirituais, para poder proporcionar aí poderes de cura aos xamãs e para poder trazer algumas orientações espirituais também às pessoas. Dentro do voodoo, o tambor batá, ele é essencial então para chamar os orixás e entidades espirituais. Dentro do candomblé e da umbanda, eles usam os atabaques, né, que são usados aí em cerimônias para poder também estar invocando aí as suas entidades. E na Bíblia, em Êxodo 15, 20, cita a passagem onde Miriam, que era irmã de Moisés, ela tocava alguns tamborins em estímulo a Deus, né? Se usado aí para louvor, o tambor ele abre portais divinos, mas quando usado então para invocar alguns espíritos, ele pode estar abrindo aí algumas portas para que entidades de outras dimensões tenham acesso à nossa dimensão e tenham acesso ao nosso corpo físico e espiritual. O segundo instrumento muito utilizado é a flauta, que é a voz do espírito do vento. A flauta é considerada aí um instrumento que se conecta mesmo ao mundo espiritual, especialmente aos espíritos do vento e do ar. Alguns nativos americanos usam, né, a flauta para poder se conectar com seus ancestrais e também para poder se conectar com os espíritos da natureza. No hinduísmo, a flauta de Krishna, ela representa aí o som divino que atrai as almas para Deus.
Já os egípcios antigos, eles utilizavam muito das flautas, né, que eram tocadas aí dentro dos templos para poder guiar os mortos na passagem da vida após a morte. A flauta, então, dependendo aí do seu uso, ela pode atrair também tanto a presença divina quanto, né, espíritos enganosos. Um outro instrumento seriam os sinos e os gongos, que promovem então vibrações aí para dimensões superiores. Os sinos e os gongos, eles são utilizados aí para poder limpar, purificar as energias e para poder chamar aí alguns seres espirituais. Dentro do budismo e do hinduísmo, os gongos e os sinos tibetanos, eles são tocados para poder trazer o equilíbrio energético e para poder abrir portas aí para promover a meditação. Já dentro do catolicismo, os sinos, eles são usados para poder chamar a fidelidade e para promover a salvação. Dentro da magia ritualística, os sinos, eles são usados para poder invocar e para poder banir alguns espíritos. E a vibração transmitida aí por esses instrumentos altera o campo energético ao redor, promovendo então o contato aí com realidades espirituais distintas. Um outro instrumento seria o didgeridoo, que traz aí o som da criação. O didgeridoo, ele é um instrumento sagrado dos aborígenes australianos e ele é usado então para poder se conectar ao tempo do sono, que é uma dimensão espiritual além do espaço e do tempo. O seu som contínuo aí gera um estado de meditação profunda, abrindo então portais para experiências fora do corpo e contatos mesmo aí com espíritos ancestrais, segundo a cultura aborígene. O próximo instrumento seria o órgão, né, e as frequências elevadas que ele promove. O órgão, ele é um dos instrumentos mais usados e a sua estrutura ela foi projetada para poder ressoar aí as frequências elevadas que podem então alterar alguns estados emocionais e espirituais também. As igrejas cristãs, elas criam uma atmosfera aí de espírito que conecta os fiéis ao divino, tocando aí os hinos e os louvores de adoração com esse instrumento. O ocultismo e a magia cerimonial também usa esse instrumento em seus rituais para poder amplificar aí suas invocações. A frequência então aí de cada nota, ela pode tanto elevar a alma quanto abrir alguns portais espirituais indesejados. Agora nós vamos trazer aí alguns ritmos musicais e os seus efeitos dentro aí do mundo espiritual. Assim como os instrumentos, né, os ritmos musicais, eles carregam algumas vibrações específicas que atraem diferentes entidades espirituais. Ritmos lentos e atmosféricos, eles promovem a conexão com dimensões elevadas. A música clássica, né, e o coral sacro, eles atraem a presença de anjos, presenças angelicais e elevam então a espiritualidade. Mantras e cantos gregorianos, eles criam um campo energético favorável para a oração e para a meditação. Esses ritmos, eles facilitam aí conexões com Deus e com o mundo espiritual positivamente, de forma positiva, né? Temos alguns ritmos hipnóticos e repetitivos também, que trazem aí estado de transe. Algumas batidas tribais, elas induzem um estado alterado aí de consciência, permitindo aí o contato com alguns espíritos. Músicas eletrônicas também, algumas variações aí como a trance e o techno, eles usam então repetições hipnóticas que podem abrir portais espirituais. Então, quando usados de forma errada, esses ritmos eles podem levar até a possessões espirituais. Nós temos também alguns ritmos agressivos que trazem a influência aí de energias caóticas. O heavy metal e o death metal, algumas músicas, né, eles exaltam temas aí ocultistas,
atraindo algumas entidades sombrias. Trap e drill, letras e batidas pesadas, né, criam atmosferas aí densas, ligados à violência, ligados à negatividade. Nem todo o rock ou trap é espiritualizado, mas alguns estilos, eles são intencionalmente aí específicos para direções espirituais específicas. Ritmos alegres e contagiantes que promovem então energia e emoção. O samba e o reggae, eles movem aí energias emocionais e espirituais, sendo usadas em religiões afro-brasileiras para poder fazer algumas invocações. O evangelho e a adoração, eles criam uma atmosfera de louvor e trazem então a presença divina. Ritmos, eles podem ser aí neutros, mas a sua intenção e o contexto mesmo aí é que determinam se eles abrem portais positivos ou negativos. E nós vamos então estar trazendo algumas analogias espirituais sobre ritmos e sobre entidades. A música sacra com o órgão e os cantos aí da harpa atrai anjos e atrai a presença divina. Os tambores xamânicos, né, e os tribais, eles já facilitam então o contato com espíritos e com portais astrais. As músicas eletrônicas e hipnóticas, ela induz então o estado de transe e ela abre portas espirituais de forma imprevisível, que podem atrair inclusive até demônios, espíritos negativos de baixa frequência. O metal extremo e a música ritualística, ela pode atrair entidades densas também e pode criar portais sombrios. O louvor e a adoração cristã, eles atraem a presença de Deus e bloqueiam então as influências malignas na vida da pessoa. E a grande questão é, que tipo de porta você quer abrir aí com a música que você escuta? Quais tipos de música você anda escutando? Você já parou para refletir sobre isso? Que tipo de portal está sendo aberto na sua vida e na sua casa? De certa forma, então, os instrumentos musicais e os ritmos, eles não são apenas expressões artísticas, mas eles são ferramentas aí utilizadas dentro do mundo espiritual de forma poderosa. E dependendo aí desse uso, você pode então conectar algumas pessoas a Deus e pode abrir portais até Deus ou até mesmo portais inconvenientes para entidades baixas, para demônios e para coisas desconhecidas, né? Diante disso, é essencial então nós discernirmos qual música que a gente deve ouvir e qual atmosfera nós estamos criando. Cada uma delas tem, né, um impacto espiritual e cabe a nós aí escolher quais portas nós queremos abrir de fato. Eu vou finalizar esse vídeo para ele não ficar muito extenso e no próximo vídeo eu vou estar trazendo para vocês aí alguns shows e alguns rituais ocultos que alguns artistas promovem aí dentro da indústria. Então ele vai ter uma continuidade esse vídeo. Eu espero que de certa forma esse conteúdo ele esteja te abrindo os olhos e te ensinando o significado mesmo de portais espirituais e a influência que eles têm na sua vida. Eu espero você no próximo vídeo para que a gente debata mais esse assunto com o tema de shows e rituais ocultos. Até o próximo vídeo.